Como é que é, malta? Já não vinha aqui há tanto tempo. Eu não me lembro da última vez que me sentei aqui a falar para vocês. Na verdade, agora que penso, eu acho que pelo menos neste cenário foi na altura de mudança de casa. Os meses em que isso foi. Bom, no vídeo de hoje venho finalmente responder ao Q&A do meu casório, porque eu me casei, malta. Eu casei! Faz hoje precisamente um mês, eu sei, este Q&A já veio um bocadinho tarde, podia ter sido mais ali na altura, mas não faz mal, que eu agora vou estar assim um bocadinho insuportável, que ainda estou aqui a adaptar ao novo estado civil. Mas vocês tinham feito algumas perguntas no Instagram, algumas eu já respondi por lá, outras eu guardei, aquelas mais juicy, para responder aqui em vídeo para vocês e hoje vai ser esse vídeo. Portanto, eu tenho aqui a minha seleção e sem grandes demoras vamos começar. Só um pequeno à parte, quem não fizer ideia do que é que eu estou a falar, recomendo ir ver o meu vídeo de casamento, o vlog pré-casório, as fotos no Instagram, um pouco de tudo, para se calhar ficar aqui um bocadinho mais enquadrado. Mas vocês são daqueles que acompanharam tudo desde tipo day one. Ótimo, vamos começar. Então, primeira pergunta, o melhor momento do casório. O melhor momento do casamento inteiro para mim foi de longe a cerimónia, porque foi para mim a cerimónia mais bonita onde eu tive. Foi uma cerimónia super íntima, super pessoal, onde transbordou amor, transbordou sentimento, houve muita lágrima e ainda hoje, passado um mês, eu sempre que vejo o vídeo, ainda hoje vi, tipo, eu choro muito mal, estão a perceber? Portanto, é mesmo aquele momento que me deixa mesmo feliz. Eu, se tiver um dia mau ou se tiver assim mais de mau humor, eu vou ver o meu vlog de casamento e os pequenos clipes da cerimónia. Eu não pus tudo no vlog, porque o meu homem, pronto, ele já apareceu, mas ele ainda não consente assim tudo, ok, malta? Baby steps. Mas isto para dizer que foi mesmo um momento muito feliz e que hoje em dia me deixa muito feliz quando eu o revejo e, portanto, a cerimónia do dia todo, eu acho que é aquilo que vai deixar mais saudades. Segunda pergunta. A quinta em que casaste era o plano inicial ou foi opção perante a pandemia? Em primeiro lugar, não era uma quinta, eu casei num hotel na Comporta. Em segundo lugar, não, de todo. Foi tudo diferente. Tudo diferente do plano inicial. Eu acho que isto aqui até já responde mais ou menos. Outras semelhantes, ou pelo menos uma aqui parecida, mas não. Foi tudo diferente. Nós íamos casar dia 11 de julho, íamos fazer um casamento grande de 250 pessoas, em Loures, num palácio, nunca foi assim bem uma quinta, mas com o Covid tivemos de reajustar tudo e como soubemos que na altura até só íamos convidar família e padrinhos, que todos juntos davam 50 e poucas pessoas, não nos fazia sentido continuar a casar naquele palácio, porque é um palácio, é uma coisa assim imponente, megalómana e grande, e depois estarmos tipo 50 pessoas ali num espaço tão grande não batia muito certo e não fazia simplesmente sentido. E portanto, basicamente, nós tivemos de reorganizar o casamento todo desde maio, que foi a altura em que decidimos que não faz sentido casar em julho, muito menos nestas condições. E acabámos por casar em setembro, porque descobrimos este hotel que não conhecíamos. Descobrimos este hotel, fomos fazer visita, aquela data de setembro era a única que dava e felizmente ainda coincidiu bem porque a minha melhor amiga casava ao fim de semana antes e outra grande amiga minha casava ao fim de semana depois, portanto calhou ali na mousse e pronto, e fechámos logo. E apesar de termos mantido praticamente todos os fornecedores iniciais, também foi uma sorte, infelizmente houve outros que não deu para manter, por exemplo o fotógrafo. O meu fotógrafo foi o Coelho, que eu recomendo totalmente, mas o meu fotógrafo inicial não ia ser o Coelho, portanto houve esta alteração, mas honestamente foi um mal que veio por bem, porque eu amei os picos do meu casamento, portanto não fiquei nada triste. O DJ, por exemplo, também teve de ser outro diferente, mas felizmente também correu tudo bem. Mas pronto, isto para responder à questão, não, de todo, ia ser um mood diferente, tipo mood de jardim, num palácio, uma coisa imponente, e acabou por ser uma coisa com muito menos gente, muito mais descontraída, muito mais modo fim de semana de casamento, porque no fundo nós começámos celebrações no dia antes, e foi tipo de sexta a domingo, com o day after, e na primeira opção ia ser só tipo sábado, não ia haver grandes planos. E o mood foi totalmente diferente, foi muito mais aquele registro de Comporta, assim mais chill, mais assim rústico, que acabou por ser até muito mais a nossa onda. E honestamente,
Claro que foi toda uma chatice, esta alteração de planos enorme e foi um bocadinho estressante nesse sentido, mas eu vejo até como um mal que veio por bem porque ficou muito mais ao nosso gosto. Pelo menos o mood de casamento ficou muito mais a ver com o nosso registro, com a nossa forma de ser e de estar na vida. Acho que me alonguei demais nesta pergunta. Sorry, malta, uma pessoa fica entusiasmada a falar do casamento. Outra pergunta, o que fazias diferente? Eu acho que esta última pergunta já responde um bocadinho a isto. Houve muita coisa que foi um transtorno na altura, mas correu tudo tão bem no casamento que, olhando para trás, o que é que eu fazia diferente? Se calhar mudava uma aula de fornecedor, que não me apetece estar aqui a dizer, mas ainda assim correu tudo lindamente, superou as expectativas. Eu não tive assim grandes stresses, só mais a mudar e depois um bocadinho de última hora com o tempo. Mas no dia correu tudo bastante bem e eu não sei se fazia alguma coisa diferente. Idealmente não teria casado em setembro, mas não tive alternativa, não é? Há coisas que fogem um bocadinho ao nosso controle, mas eu acho que não fazia assim nada diferente. Eu amei o meu dia, correu tudo tão bem. E um bocadinho no seguimento desta pergunta, houve algum stress de última hora? Houve o tempo, porque nós estávamos tranquilíssimos com o tempo. Obviamente em setembro já não esperávamos, pico do calor, como está a meio de agosto, mas esperávamos bom tempo, até porque setembro, a grande parte do mês, teve ótimo tempo e teve calor, as pessoas continuavam a fazer praia e até estavam noites boas. Nós já suspeitávamos que à noite na comporta se calhar pudesse estar um bocadinho frio, mas estávamos seriamente a contar com um dia de sol, se calhar uma nuvem, mas uma semana antes começou a dar chuva e depois ia alternando entre chuva, trovoada, vento, então nós ficámos absolutamente porque a nossa ideia era fazer um casamento todo ao ar livre e portanto à última da hora tivemos de começar a ver alternativas, não íamos arriscar não ter um plano B porque as temperaturas de repente baixaram imenso e mesmo à noite, mais ainda do que nós estávamos à espera e não queríamos que ninguém passasse frio e portanto esse foi o grande stress da última hora porque tivemos de arranjar alternativas que foram tendas no fundo para evitar chuvas, evitar frio, evitar essas coisas todas e foi um stress muito caro, malta. Tenda é muito caro, estamos a falar de milhares de euros por causa do tempo. Portanto, um bocadinho inglório, claro que o resultado final ficou incrível, ainda bem que fizemos, porque apesar de não ter chovido depois no dia, também não estava um dia quente, não estava incrível para estar lá fora e à noite teria estado frio e eu acho que as pessoas calhar teriam passado um bocadinho mal e, portanto, obviamente, foi ótima opção ainda assim. E claro que uma tenda deixa um cenário também maravilhoso e incrível, mas sai muito caro, malta. Mas foi esse o stress, sem ser Covid, obviamente. Sem ser Covid, que isso foi o maior stress deles todos. Mas isto, falando de última hora, foi mesmo só o tempo. E também ainda um bocadinho nesta onda, eu sinto que... Eu selecionei as perguntas, mas isto aqui, ao menos fica com sentido, ok, malta? Fica assim uma correntezinha com sentido, um fio condutor. O que podia correr mal, mas superou as expectativas. O tempo podia estar trovoada, chuva, bué de vento e felizmente não teve um dia de céu limpo, não teve imenso calor, um dia incrível, mas para aquilo que eu já esperava, não é? Teve um ótimo dia, não teve frio, eu não tive frio, mas também é verdade o que dizem, as noivas não têm frio. Eu nunca tive frio, eu acho, não sei se é tanta emoção, sabem? Noivas aí desse lado, comentem, mas eu não tive frio nenhum e sei que à noite, no final do dia, no cocktail, havia pessoas já um bocadinho tipo de chili. Não tive frio nenhum, malta, não tive frio, não tive fome. Mas pronto, foi isso, de longe. Achava mesmo que às tantas já ia para aí cair o Carmo e a Trindade, mas não choveu, ainda o sol espreitou. Foi bom. Outra pergunta. Consideras importante contratar o wedding planner? É assim, no meu caso foi absolutamente fundamental. Ainda para mais neste ano, não é? Eu acho que não teria conseguido arranjar uma alternativa tão rápida e tão boa, não é? Desde maio para setembro, como nós arranjámos, não tivéssemos wedding planners, porque houve muita alteração de logística, houve alguma alteração de fornecedores, mas principalmente logística, até porque este hotel onde nós casámos era recente, nunca tinha sido feito lá um casamento, elas nunca tinham ido lá sequer e, portanto, é sempre mais desafiante organizar um casamento num sítio que não se conhece, não é? Portanto, no nosso caso foi absolutamente fundamental e eu tenho que ser honesta, eu não amei estar noiva, porque estas burocracias, estes detalhes todos, e depois com este stress de Covid à mistura, não caiu nada bem e, portanto, para nós foi absolutamente fundamental. É um descanso porque estão em ótimas mãos, são pessoas que fazem isto há
anos, já conhecem estas dinâmicas todas, estão super bem oleadas e vocês sentem mesmo que o vosso casamento está seguro e que não há stress e que não há coisas más que vão acontecer. E no nosso não aconteceu. A única coisa que não correu tão bem, mas que era absolutamente incontrolável, era o tempo, não é? Elas não controlam. Portanto, eu recomendo a 100%, se vocês quiserem uma coisa bem feita, se não se quiserem preocupar, se não querem que de repente a organização do vosso casamento seja um inferno e que discutam e que, enfim, estão a perceber. Obviamente há decisões que passam por nós, obviamente nós ainda assim tivemos de fazer coisas, não é? Não é tipo, faz o meu casamento e eu apareço no dia, tipo, quase como convidada. Mas eu recomendo totalmente. Claro que é mais caro do que não ter wedding planner, mas eu acho que esse fee de organização compensa muito stress, muita chatice, é realmente um descanso e, portanto, malta, no que depender de mim, para mim é wedding planner all the way. A próxima pergunta, onde vão querer ir na lua de mel a sério? A sério. Nós tivemos uma mini lua de mel que foi passada no Douro. Foram 4 noites, fomos de segunda a sexta, porque eu tinha uma amiga que casava no sábado seguinte, que eu queria ainda assim estar presente, obviamente, no casamento dela. E depois não tivemos mais nada, porque Covid e está cada vez pior e, portanto... Apesar de conhecer pessoas que estão neste momento tipo, a fazer viagens e que ainda foram pela Europa ou que, se preciso, estão nas Maldivas e correu tudo bem, felizmente, não sei, ainda estou assim um bocadinho apreensiva. Eu gostava de ir, obviamente, mas não sei. Não sei, isto ainda está tudo meio instável, está tudo a piorar de novo. Portanto, acho que vou esperar. Não dá para fazer grandes planos, não é? Este ano não dá para fazer grandes planos, com antecedência. Adorava ir às Maldivas e o nosso plano até era ir mais para aqueles lados, tipo Ásia. Eu não sei. Vamos ver. Próxima pergunta. Quais foram as lembranças para os convidados? Olhem, nós acabámos por ter uma lembrança, mas que, se calhar em condições normais, não haveria, que foram as máscaras personalizadas. Nós, obviamente, tivemos em conta as recomendações de Covid e os cuidados todos e oferecemos máscaras aos nossos convidados e decidimos oferecer máscaras reutilizáveis em que têm lá o nosso logo e a nossa data. Portanto, acaba por ser um presente que fica, uma lembrança, que por acaso até eram bem boas essas máscaras. Não eram daquelas ou que não estão enormes ou que são desconfortáveis, ainda tenho. E acabou por ser esse o nosso presente, mas fora isso não demos nada. E ainda houve malta que levou flores de lembrança, de coração. Também podiam fazer isso. Que, honestamente, eu acho que isso até é uma boa lembrança, porque as flores nos casamentos, a grande maioria delas é absolutamente desperdiçada, portanto, eu até fiquei contente que levassem algumas, não é? Para decoração nas casas, ou... Nós tivemos muitas flores secas e, portanto, ficam na decoração. Eu também levei. Portanto... Foi isto. Outra pergunta. Dado que não casaste pela igreja, podes explicar brevemente como foi a cerimónia, não a do civil? Porque, como eu já expliquei, nós casámos lá na conservatória com toda a burocracia e os nobentos, contrato, contrair matrimónio, as moradas e beijos, sabem? Pronto. A nossa cerimónia, no fundo, foi celebrada por amigos, neste caso até padrinhos e madrinhas, e foi à base de discursos e testemunhos e declarações de amizade e de amor. E, portanto, eu entrei. Tínhamos um amigo que era, no fundo, o mestre de cerimónia, que era quem estava ali a conduzir um bocadinho, tipo, os passos que a malta, ou a sequência, de discursos que iam acontecer. E, portanto, ele, no fundo, abriu a cerimónia, depois uma madrinha minha foi falar, e depois foi um padrinho, depois uma madrinha, depois um padrinho, depois uma madrinha e depois um padrinho. Portanto, foram três de cada lado. E depois nós lemos os votos. Eu comecei, li os meus votos ao meu homem, ele leu os meus, depois apareceu lá a menina das alianças, que era a minha amiga Madalena, no fundo, com a sua filha. Trocámos as alianças e depois o mestre, amigo de cerimónias, quer dizer, não sei se foi ele que fechou, se fomos nós mesmos que fechámos a cerimónia. Não, fomos nós. E pronto, e foi isso. Foi uma coisa super íntima, mas ao mesmo tempo informal, porque estávamos rodeados com os nossos melhores amigos, pessoas próximas e, portanto, nós fizemos, no fundo, a cerimónia e foi incrível, eu recomendo totalmente. Obviamente, para quem é religioso e acredita e quer casar pela igreja, by all means, façam isso. Mas quem não quer, o que eu recomendo é, quer dizer, não tem mal nenhum estarem no dia, mas criarem um momento destes, entre amigos e com leitura de votos, porque torna mesmo a vossa cerimónia única e muito especial. Uma pergunta bastante feita, seus cuscos. Por que não convidaste outras youtubers?
Eu convidei, malta. Eu tinha convidado 250 pessoas, ok? E o casamento acabou por ficar com 68. E literalmente, dias antes, é que eu tive margem para convidar mais 11 pessoas do meu lado. Porque senão ia só mesmo ser família, madrinhas e padrinhos e, obviamente, os respectivos. Eu tinha convidado mais youtubers, de quem sou mais próxima, e mais amigos até. Mas depois uma pessoa, quando de 250 passar para 68, é um corte brutal. E, portanto, infelizmente, houve malta que teve ficado fora, contra a minha vontade. Adoraria fazer uma festa grande, não é? Mas também acho que há que ter noção e, portanto, isto não é o ano para festa grande, malta. Infelizmente, tive que cortar pessoas, não é não convidar, eu tive de desconvidar, infelizmente. E no seguimento desta pergunta, outra também que me fizeram, alguém ficou chateado ao ter o convite cancelado. Eu não gosto de olhar para isto como um convite cancelado, porque eu não quis desconvidar. Como já disse, isto foi contra a minha vontade. Eu chorei muito mal. Aliás, isto foi a coisa mais difícil do casamento inteiro. Foi ter de literalmente dizer às pessoas: não te vou poder convidar, porque não foi não querer, foi não poder. E obviamente ninguém ficou chateado, toda a gente percebeu. Eu tive nessa situação em alguns casamentos este ano, houve uns que foram adiados, mas tive casamentos em que isso aconteceu, em que não fui de todo, ou fui só à missa, e depois o resto da festa foi só com a malta mais próxima, e também madrinhas e padrinhos, e eu não pude ir. Obviamente eu não fiquei chateada, porque acho que toda a gente percebe o panorama, não é? E que não é falta de vontade, é simplesmente não dar. E novamente no sentido desta conversa, pensas em fazer uma festa maior quando o Covid se for embora? Quando é que o Covid vai embora, senhores? A malta não sabe. Eu amava, obviamente. Já tinha dito ao meu homem, passamos o filme do casamento, para a malta sentir que, pronto, que teve presente. E depois fazíamos a parte da fiesta, só obviamente não repetiria tudo, não ia de vestido de noiva, não ia estar a oferecer cocktail, mais grande jantar, ia no fundo ser só um bocado de festa de celebração. Eu adorava, mas honestamente eu não sei quando é que isto vai dar. Estou a ver o caso um bocadinho mal parado para o ano, logo se vê. Se me apetece gastar dinheiro, que está tudo caro, malta, não pensem. Mas gostava, não nego, até porque não celebrei os meus 30 com fiesta e fazia assim, tipo, juntava, estão a perceber? Mas vamos ver. Outra pergunta também foi bastante feita, de que marca eram os sapatos? Eu comprei os meus sapatos no Net-a-Porter, é de uma marca que se chama Porte e Père. Eu nem sei como é que se diz, eu nem sei se é francesa, malta, mas eu deixo o link aqui em baixo, ok? Pronto. E por último, provavelmente a pergunta mais feita, novamente são os cuscos. Quanto custou mais ou menos o casamento? Malta, casar é fucking expensive, ok? O casamento infelizmente acabou por ficar muito mais caro do que aquilo que nós estávamos à espera, muito por causa das tendas de última hora, porque como já disse, tenda é caro e nós não pusemos uma, nós pusemos duas. Uma para a cerimónia, outra para o jantar e portanto o meu casamento no total ficou à volta de 55 mil euros. Bué da caro, I know, obviamente uma pessoa olha para isto e pronto, não deixa de ser um dia e ser muito dinheiro para um dia, não é exatamente um investimento como uma casa, mas eu olho para trás e foi literalmente o dia mais feliz da minha vida e tudo correu bem e eu amei e vai ser uma memória que me vai deixar eternamente feliz e que ainda hoje me faz chorar. Chorar de felicidade e de gratidão, sabem? Obviamente não precisam gastar esta quantidade de dinheiro para terem um dia incrível e imensamente feliz, mas acabou por ser o que nós pagámos e, portanto, é isto, malta. Ficam as perguntas por aqui. Espero que isto não tenha ficado gigante. Eu simplesmente não consigo ir direto ao assunto. Eu gosto de divagar e depois vou-me lembrando de coisas. Portanto, espero que tenha sido útil. Houve muita pergunta que eu também já respondi no Insta, não sei se acompanharam, mas sigam-me por lá, malta. E pronto, e aproveito para agradecer mais uma vez todo o carinho que vocês me deram desde o... Quer dizer, vocês já me davam, mas assim que eu comecei a publicar coisas do casamento, vocês foram super queridos, ainda hoje em dia são, e eu adorei partilhar isto com vocês. Obviamente que o reveal do homem ia ser
no casório, malta! Portanto, muito obrigada mesmo por todo o carinho, por todo o amor e por todas as palavras bonitas que vocês nos deram. E pronto, e agora ficam as memórias, estes recuerdos todos que vocês também, pronto, está também à vossa disposição. Portanto, é isto para o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e vemo-nos brevemente, porque eu tenho me sentido um pouco ausente aqui do YouTube, mas eu gosto muito de vocês, malta, e de falar com vocês. Portanto, see you soon.